Bom dia! Bom dia! Sejam todas muito bem-vindas a essa live Lipo em Pauta, onde a Nutri aqui, Débora Kiui, vai tirar suas dúvidas com relação a emagrecimento, inchaço, desinflamação, lipedema. Bom dia! Sejam todas muito bem-vindas! Qual a sua dúvida? Coloca aqui no chat, vamos conversar. Essa live que era o antigo Café com a Nutri, né? Onde a Nutri que trazia um tema específico, mas agora não. Agora eu quero conversar com vocês. Quero saber quais são as dificuldades de vocês com relação ao emagrecimento para poder realmente te ajudar nesse processo. Bom dia! Então, coloque a sua dúvida aqui no chat. Ótimo dia. Coloque a sua dúvida aqui no chat, que eu quero te ajudar. Qual a sua dúvida? Qual a sua dificuldade no processo de emagrecimento? Bom dia, Regina. A Luzinete colocou assim: metabolismo lento, minha filha de 17 anos. E aí, o que eu tenho que fazer para o meu metabolismo ativar? Vocês sabem que vocês vão tudo pro caminho errado, né? Vocês acham que, vou atrás de suplementação, para quem sabe, né, agitar meu metabolismo, acelerar meu metabolismo. Será que é assim mesmo? Será que suplementação faz isso? Não faz, gente. Quem acelera o seu metabolismo realmente é uma única coisa. Sabe o que é? Alimento. É sobre você comer de verdade. Então, para você acelerar o seu metabolismo, primeira coisa, isso aqui, ó, água. Água de acordo com o seu peso. Vai lá, faz uma continha básica. Pega o seu peso, multiplica por 35, você já vai saber a quantidade de água que você precisa ingerir. Esse é o primeiro passo para o seu organismo funcionar, limpar as toxinas que tem ali nele. Segundo passo, comer de verdade. Então, toda refeição que você for fazer, colocar carboidrato, proteína e fibra. Colocar carboidrato, proteína e fibra. Mastigar bem os alimentos. É isso que vai acelerar o seu metabolismo, independente da sua idade. Se você tem 17 anos, se você tem 40 anos, 50, 60 anos, o que vai acelerar o seu metabolismo é a hidratação e a comida de verdade, comendo com estratégia. É isso que vai ativar. Não existe coisa milagrosa. Não caiam nessa sobre, não, eu vou tomar uma suplementação para poder acelerar. Tudo vocês procuram suplementação, né? Eu quero mais energia, vou procurar suplementação. Meu metabolismo tá lento, vou procurar suplementação. Não é isso. Você vai se intoxicando cada vez mais. Daí, de vez acelerar o seu metabolismo, não. Você cria outro problema que a longo prazo você vai ver. Como que a sua saúde vai responder sobre isso, tá? O que mais de dúvida vocês têm? Coloca aqui. A Neide colocou lá. Minha mãe de 66 anos também tem um metabolismo lento. Então, tem que seguir esse mesmo caminho, Neide. O que mais de dúvida vocês têm? Comenta aqui. Conversa aqui comigo. Qual a sua dificuldade no processo de emagrecimento? Às vezes, coisas que vocês veem aí na internet, vocês têm dúvida, né? Se aquilo realmente é verdade, não é? Pode postar aqui, gente. Agora é a hora. Na Lipo em Pauta, eu tô aqui para poder tirar suas dúvidas. Bom dia! Conversa aqui comigo. Qual a sua dificuldade, qual a sua dúvida com relação ao emagrecimento, inchaço, desinflamação, lipedema? Qual a sua dúvida? Estou usando o Mounjaro por 4 meses e perdi 15 quilos. Qual a melhor forma para parar de usar? Bom, qual a melhor forma é você aprender a comer, né? De verdade.
qualquer que seja o tipo de medicamento que você esteja tomando para o processo de emagrecimento, que você esteja utilizando, né? Não é tomando, utilizando para o processo de emagrecimento, você precisa reeducar a sua mente, né? O seu comportamento e a sua alimentação. Senão, depois o que acontece do uso da medicação para emagrecimento? Você volta com os velhos hábitos, isso faz com que você tenha o quê? O reganho de peso. Então, o que eu falo para você? Aprenda a comer com estratégia. Então, vai lá, já faz a refeição, carboidrato, proteína e fibra. Eu sei que muitos dos remédios para emagrecimento, o que acontece? Tira o seu apetite, né? Você não fica com aquela coisa de querer comer, mas você precisa se esforçar. E conversar com o seu médico que passou essa medicação para você, para fazendo o desmame gradativamente, para poder ir voltando o seu paladar também. Entendeu? Então, monta a sua refeição com os 3 principais macronutrientes, que é o carboidrato, proteína e fibra, e nas 3 principais refeições, que é o café da manhã, almoço e jantar, que isso você vai conseguir manter esse seu peso também, tá? De forma natural, não ter o reganho de peso. Isso é comer com equilíbrio, né? A Betânia colocou assim, ó, tenho dificuldade para poder emagrecer, como é que eu faço? Precisa ter regularidade na alimentação. Eu falo para vocês, né, essa questão de, eu vou comer um hambúrguer, eu vou comer uma pizza, não tem problema. Não tem problema, uma vez na semana, no máximo ali 2. Não vejo maldade. Se é de forma controlada, você quer comer um hambúrguer? Come um hambúrguer, mas você não precisa comer aquele hambúrguer X, Max, Plus, Advanced, sabe? Que vem 3 carnes, 10 queijos, 10 tipos de molho. Não, pega um basicão. Se você tiver a oportunidade de fazer na sua casa, melhor ainda. Porque você faz com carne mesmo, você faz com pão fresquinho, faz com uma saladinha. Olha que delícia. Tem muito menos caloria do que esses que a gente compra, por exemplo, de carrinho, sabe? Que vem um monte de coisa, vem batata palha, vem sei lá quantos queijos, vem sei lá quanto de molho e tudo mais. Então você tem que aprender a comer essas coisas que você gosta dentro da rotina. Esse é o primeiro passo que eu falo pra vocês. Pra vocês emagrecerem de forma sustentável e levar isso pro resto da vida de vocês. E não ser o fast food como o quê? O principal alimento. O principal alimento que tem que ser para você fazer o déficit calórico e conseguir emagrecer é você comer mais vegetal. Vegetal, salada crua, salada cozida, abobrinha, berinjela, chuchu, alface, tomate. Tudo isso daí tem bem menos calorias do que, por exemplo, arroz, feijão, a carne. Então isso daí tem que ser o principal do meu prato. Esse é o primeiro ponto. Aliás, segundo ponto, né? Porque você tem que aprender a comer aquilo que você gosta dentro da sua rotina, com estratégia. Depois, o segundo ponto é você montar as suas refeições para você ter o déficit calórico, para você emagrecer. Então, metade do prato rechear mesmo, com bastante vegetal. 1/4 do seu prato colocar lá o arroz e feijão e outro 1/4 do prato você colocar uma proteína. Pronto, você controla a quantidade de calorias que você ingere. Eu gosto de um doce? Tá tudo bem você gostar de um doce, mas não é porque você gosta de um doce que você vai comer todo santo dia, porque não é uma necessidade do seu corpo, é uma necessidade emocional sua, entendeu? Do mesmo jeito que você criou esse hábito, você descria criando outro, entendeu? Então, assim, gosta de um docinho? Então, tudo bem você comer uma vez ou outra. Hoje eu tô com vontade de comer, hoje é quinta-feira, tá tudo bem eu comer o doce? Tá tudo ótimo. Só que eu não vou comer o doce de forma aleatória. Eu vou comer no meio da tarde. Eu tô louca pra comer um pudim, vou lá comer no meio da tarde como se fosse um lanche da tarde. Não! Com uma estratégia para você absorver menos desse açúcar, da gordura que tem nesse doce. Então, eu vou colocar, por exemplo, depois de uma refeição completa, como essa que eu tô explicando aqui para vocês. Metade do prato vegetal, 1/4 do prato carboidrato, 1/4 do prato proteína. Aí você vai lá, come o que o seu corpo precisa primeiro, consome os nutrientes que o seu corpo precisa, depois você come tranquilamente o seu pedaço de pudim. Você vai comer o pudim inteiro, então não é isso que vai danificar o seu processo de emagrecimento, os seus resultados com relação ao processo de emagrecimento, certo? Então, dessa forma, você acaba com essa dificuldade de emagrecer, porque muitas de vocês restringem muito e depois não aguenta, entendeu? Você aguenta só por um determinado tempo, depois você não aguenta mais, daí que você faz? Você chuta o balde. Você não quer mais saber. Então, é aprender a comer, é aprender a posicionar os alimentos dentro
da sua rotina. Ó, Regina, muita gente fala isso pra mim. A minha briga é a ansiedade. Quero comer só doce. Muitas de vocês, eu falo pra você, 90% das mulheres que me procuram pra entrar na mentoria, no desafio, até mesmo em consulta individual, falam isso pra mim. Só que daí quando a gente vai identificar, não é questão de ansiedade. É porque não toma água direito. Vocês vivem falando pra mim, não, eu tomo água direito, não sei o quê. Quando eu pego pra poder conversar com vocês aqui ao vivo, que eu vou fazer a conta de quanto de água que você precisa ingerir, vocês ingerem muito menos do que realmente vocês precisam. Já é o primeiro ponto. Que isso abre o apetite pra você querer esses alimentos mais palatáveis. Segunda coisa, vocês fazem dieta tão restritiva, vocês restringem aquilo que o seu corpo precisa, como, por exemplo, o carboidrato. Vocês restringem o carboidrato na alimentação de vocês, que isso faz com que o seu corpo procure energia rápida. E a energia rápida vem através do doce. Então não é por conta de ansiedade, é erro alimentar. É erro alimentar. Tanto é que as meninas que passam pela minha metodologia, o que acontece com elas? Elas sempre relatam, Débora do céu, na primeira semana eu já sentia uma, sabe aquela diminuição da vontade do doce, aquela necessidade que eu tinha, não tenho mais. Mas por quê? Era erro alimentar, não era por ansiedade. Entendeu? Não é por ansiedade. Não é por ansiedade. A Luciana, vivo inchada. O que você tem que fazer, Luciana, se você vive inchada? Você sabe? Primeira coisa, o melhor detox do mundo, que é a água. Isso daí é incontestável. Você tem que bater sua meta de água todo santo dia. Pega lá seu peso, multiplica por 35 para saber a quantidade de água que você precisa ingerir. Começa a bater a meta de água. Começa a fracionar essa água para você tomar durante o dia todo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, consumir mais vegetais verdes escuros. Por que verdes escuros? Porque ele tem propriedades que desinflamam o seu corpo rapidamente. Então, agrião, espinafre, brócolis, eles são todos muito bem-vindos. Fora os outros vegetais verdes escuros. Estou dando só uma noção aqui para você, só um exemplo aqui para você, né? Você consumindo isso com mais frequência vai desinflamar rapidamente o seu organismo e vai limpar essas toxinas. Aí o terceiro ponto, se você gostar de chás, você pode complementar a sua alimentação com chás diuréticos. Os chás que eu adoro, que não tem influência se você toma alguma medicação, se você tem alguma doença crônica, no caso, é o chá de salsão, que é muito bom para inchaço. O chá de folha de louro, chá de folha de louro, que é muito interessante, porque também não mexe com a questão da medicação. E é engraçado que o chá de folha de louro, gente, as pessoas falam assim pra mim, Débora, mas quase não tem gosto. Será que realmente funciona? Sim, ele é super diurético, mesmo ele não tendo gosto forte. Então, ele é maravilhoso para a questão do inchaço, tá? Então, é salsão, folha de louro. Gosto do chá verde também, tá? Gosto do chá verde também. E é no máximo até 700 ml que você deve tomar por dia, tá? Não mais do que isso. E como esse inchaço, se tiver mesmo persistente, você tem que diminuir a quantidade do sal, porque não adianta nada, né? Você colocar esses alimentos anti-inflamatórios e continuar se inflamando com os alimentos, né? Então, sal você deve diminuir. Alimentos ultraprocessados você deve diminuir, porque tem muito aditivo químico, tem muito sódio, tá? Alimentos diet light zero, não se engana com isso. Não se engana com isso, porque tira do que é bom do alimento e coloca o que é ruim, coloca o que é química. Então, assim, isso pode causar inchaço em você também, tá? Então, você diminuindo esses alimentos, introduzindo esses outros, vai dar tudo certo. Você vai conseguir resolver essa questão do inchaço. Outra coisa que você tem que fazer também, que daí já não tem a ver com a alimentação, mas que ajuda muito, é você se movimentar mais, né? Você tem que andar mais, que isso faz toda a diferença, tá? A Raimunda, belezinha, minha aluna, falando que tá feliz com o corpo dela. Que alegria, Raimunda, um beijo pra você. Olha, a Barbosa Santana tá perguntando aqui pra mim, Débora, diabético pode usar creatina? Pode, é uma suplementação que ajuda na construção de massa magra e também te dá energia, tá? Então não tem nada a ver com relação à glicose.
Diabética tem que se preocupar com outras coisas, se tá consumindo mesmo proteína em todas as refeições para poder fazer o controle da glicemia, se tá controlando os carboidratos simples na alimentação, como é que tá a hidratação. É isso que o diabético precisa se preocupar para poder fazer o controle da glicemia. Através da alimentação, né? Deixa eu ver aqui. O que mais de dúvida? A Cleonice está perguntando se medicação antidepressivo atrapalha o processo de emagrecimento. Não atrapalha. Porque eu não consigo perder peso e estou com muita retenção de líquido. Não, é erro alimentar isso daí. Esses sintomas seus aí é de inflamação. Então precisa ver o que você está consumindo de industrializado. Na verdade, a questão da medicação do antidepressivo, né? O que acontece? Tira até um pouco do seu apetite. Então ele até te ajuda a emagrecer, sabia? Ele até te ajuda a emagrecer. Então não é isso, é erro alimentar. Você está inflamada e precisa cuidar dessa inflamação. Pode perguntar. A Arlete está me perguntando sobre o lipedema, para poder falar um pouco mais sobre o lipedema, né? Eu não sei se vocês sabem, mas lipedema é uma doença crônica, né? Que tem um acúmulo anormal de gordura na região das pernas, dos braços, do quadril. E o que acontece? Muitas dessas pessoas, na verdade das mulheres, apresentam lipedema depois de uma mudança muito grande hormonal. Seja na primeira menarca, que é a primeira menstruação, ou até mesmo na gestação, ou até mesmo na menopausa. Então, muitas mulheres hoje também apresentam essa doença crônica depois de uma reposição hormonal. Não sei se já aconteceu isso com vocês, se alguém aqui já recebeu o diagnóstico de lipedema, porque normalmente quem dá esse diagnóstico é um vascular, tá? Que é especialista nessa área e é bem difícil de achar. E as pessoas confundem muito, Arlete, lipedema com obesidade. Infelizmente, ainda tem muito dessa coisa de não saber diferenciar. Mas eu vou te dar alguns pontos aqui para você entender de diferença, né? O lipedema em si, além dessa gordura anormal que você tem nas regiões que eu falei, braço, quadril, pernas, né? O que acontece? Essa pessoa, essa mulher, ela faz diversos tipos de dieta, vai na academia e ela não vê diferença nenhuma com relação ao emagrecimento. A grande maioria. Além disso, vem através de sintomas que são muito do lipedema em si, que é sensibilidade ao toque. Tem até o curso que eu fiz na semana passada de lipedema, participou alguns pacientes, né? Que passam lá nesse lugar que eu fiz o curso. E daí elas relataram, né? Falaram assim, nossa, é uma sensibilidade que as pessoas não conseguem entender. Sabe como é que é? A pessoa tá lá com o pé pra cima no final do dia por causa do inchaço, que é constante. E o marido dela vai lá e toca a perna dela. Ela fala, nossa senhora, pelo amor de Deus, não toca aí. Aí até o marido dela fala, para com essa frescura, agora não pode nem tocar em você. Sabe aquela sensibilidade que se tocar já dói? Principalmente no final do dia, quando tem a retenção de líquido. Então, esse é um dos sinais do lipedema. Fora isso, a dificuldade, então, de perder peso, mesmo fazendo dieta, fazendo atividade física, sendo uma pessoa ativa, tem essa sensibilidade ao toque, tem dores pelo corpo, tem dificuldade de mobilidade, dependendo do nível do lipedema, que tem até 4 níveis de lipedema, né? E pode também ter hematomas. A pessoa fala assim, nossa, Débora, eu não fico me batendo e assim, eu acordo com umas manchas roxas na perna. O que será que é isso? Pode ser lipedema. Ah lá, a Cris tem. E tem a celulite também, né?
É isso mesmo, a celulite que é fora do comum. A celulite, que é normal por conta do ganho de peso, ela dá na região de trás das pernas. Dá na região de trás das pernas. Já o lipedema, não, lipedema você tem na parte da frente da coxa. Você pode ter também nos braços, quando você vai apertando assim, você vai vendo, sabe? A celulite. Isso daqui é próprio do lipedema. E dependendo do grau, como eu falei para vocês, tem até o grau 4 do lipedema, tem fibrose. Você sente umas bolinhas, que você fala assim, nossa, o que será que é? Será que é bolinha de gordura? Não, é fibrose que as mulheres apresentam. Pode ser nos braços, pode ser nas pernas, tá? Então, esses são sinais persistentes do lipedema. Agora, quem tá acima do peso, só com a obesidade em si, não, ela emagrece facilmente com qualquer tipo de dieta que ela faz, sabe assim? Ela consegue ver mudança no corpo dela com facilidade, ela não tem sensibilidade ao toque, ela pode ter algumas dores por conta da inflamação corporal dela, mas não chega a ter essa sensibilidade, entendeu? Não aparecem hematomas na pessoa que tá só acima do peso. Ela tem um inchaço, mas é um inchaço que vai acontecendo durante o dia. Já no lipedema não é persistente. A pessoa acorda já inchada. No final do dia ela não tá suportando usar sapato, esse tipo de coisa, entendeu? Dói muito as pernas. Ela parece que tá carregando peso nas pernas. É bem diferente o lipedema da obesidade. Então, nesse caso, Arlete, do lipedema, não é qualquer dieta que trata o lipedema, a doença crônica em si. A melhora do aspecto da pele, dessa celulite, dessa gordura acumulada nessas regiões, é um protocolo que acaba sendo passado, entendeu? São estratégias nutricionais diferentes. Não é simplesmente uma dieta qualquer. Ah, vamos reduzir somente a questão das calorias. Não, não é assim que funciona. Até é frustrante para essas mulheres, né? Vai lá, passa por qualquer tipo de dieta, aí não vê diferença, aí se frustra, fala assim, por que será? Porque o meu metabolismo, não, por conta do lipedema, entendeu? Aí, muitas mulheres hoje ainda, como eu falei pra vocês, não tem muitos médicos especialistas nessa área, né? Então, como que nós, nutricionistas, podemos avaliar se essa pessoa tem lipedema, né? É o seguinte, a gente tem um questionário de rastreio onde a gente identifica certos pontos, né? E fora o histórico mesmo da pessoa. A pessoa relata dores, hematomas, tudo isso aqui que eu fui falando para vocês, né? E a gente tem como escalar isso. Então, a gente acaba tratando com esse protocolo, mesmo sem dar o diagnóstico, porque quem dá o diagnóstico é o médico, não o nutricionista, tá? Só para deixar claro isso. E daí a gente trata dessa forma. Não, olha, então pode ser o lipedema, mas como você não recebeu o diagnóstico, a gente vai tratar desinflamando o seu corpo dessa maneira, com esse protocolo nutricional, que é diferente. Consegui esclarecer, Arlete? Se você tiver mais dúvida com relação ao lipedema, você pode perguntar. Não sei se eu fui clara. É muito sério. É muito sério, Arlete. É muito sério. E você sabe que nesse curso que eu fiz na semana passada, como eu falei pra vocês, né? Tinha mulheres que estavam com grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4 de lipedema lá, né? E elas relataram que essa doença é conhecida como dor da alma. Teve casos lá, grau 4, que elas tentaram até mesmo contra a própria vida delas. Só pra você ter noção. É conhecido como dor da alma. Porque elas veem que o corpo dela tá totalmente desproporcional com relação à gordura, com relação à celulite. Elas não querem mais utilizar roupas que apareçam braço, que apareçam pernas. Elas não podem mais utilizar calça jeans. Por quê? Porque a calça jeans aperta demais. Quando elas tiram a calça jeans, fica marcado no corpo delas por muitas horas a costura da calça. Então, elas normalmente têm que usar ou as saias compridas, né? Ou até mesmo vestido, só que por trás disso tudo, elas têm que usar ou
um shorts ou uma calça leg, no caso, porque senão assa completamente as pernas dela. Então isso daí incomoda demais, demais. Elas falam assim que é dor da alma, porque elas não encontram, sabe, uma luz no final do túnel, porque elas fazem dieta, não conseguem ver diferença. Vocês imaginam como que é esse sentimento delas? Gente, eu fiquei assim, abismada com o que elas relataram lá. Ela falou assim que é muito difícil. E por não receber o diagnóstico, às vezes, elas até procuram ajuda mesmo do médico, né? Só que por falta de informação, porque essa doença, o lipedema, ele foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde em 2022. Em 2022, então é recente, entendeu? É muito recente. E daí, fala assim pra elas, é preguiça, porque você não quer emagrecer, porque você não faz nada certo. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Como eu falei, não é qualquer dieta que vai emagrecer essa pessoa. É um protocolo. É um protocolo para cuidar tanto dessa saúde hormonal, porque vem através dessa mudança hormonal, como eu falei para vocês, na menarca ou na gravidez, ou até mesmo na menopausa, né? E que tem que cuidar isso através da alimentação. Olha que coisa doida. Consegui esclarecer, Arlete? Nossa. Miss Lady, bom dia. Tem como fazer consulta online comigo, sim. É só me mandar mensagem inbox, que daí eu mando meu contato para você para poder agendar, tá bom? Marli, você tinha esses sintomas antes de entrar no desafio? É porque você passa pelo processo da desinflamação, Marli. Fico muito feliz de saber isso, que você conseguiu identificar esses sintomas e que durante esse desafio você conseguiu eliminar isso. Melhorou bastante, né? Eliminar não, né? De melhorar. É isso mesmo. Que delícia. Maria, é só me mandar mensagem inbox. Esclareci? Esclareci? Cris, também para você sobre o lipedema? Você que tem o diagnóstico? É isso mesmo. A Luciana falou aqui pra mim, ó. Até a costura da leg fica marcado nas pernas. E assim, quem tem lipedema, que eu falei pra vocês que tem esse inchaço constante, não é simplesmente um inchaço que você fala assim, final do dia, só você colocar o pezinho pra cima que melhora. Na obesidade, no sobrepeso, você colocando os pés pra cima e tudo mais, já resolve. Mas no lipedema não é assim que funciona. Você tira a calça leg, você fica sem a calça leg por horas. Tem gente que fica 3, 4 horas com a marca ainda da costura. Você acredita? Verdade. Isso incomoda demais. Imagina, uma pessoa que não pode ser tocada. Assim, nossa, tô sentada no sofá. Você acha que ela tem prazer na vida, gente? Que tem qualidade de vida? Não tem. Não tem. Não tem. Por isso que tem que cuidar, né? Imagina, Arlete. Podem perguntar, tá? Tô aqui realmente para poder explicar para vocês. É mesmo, Marli, desde o primeiro desafio? Aí foi melhorando, né? É isso mesmo. E é um processo. Para quem tem lipedema, para quem identificou esses sintomas que eu tô falando para vocês, é um processo de cuidado. Aí teve uma delas que ela falou que ela tentou contra a vida dela, uma outra pessoa. Ela falou assim, que chegou a ponto que toda a família dela tira férias e vai pra praia. Aí, nisso tudo, ela falava assim, só ela que não ia. Ela ia pra praia, mas ela só ficava dentro da casa. Ela não saía, ela falava assim, não tinha condições de usar um maiô, de usar um biquíni. Imagina, colocar shorts pra ela. Ela falou, não, jamais. Porque as pernas dela incomodavam demais a aparência. Ela falou, não. E nisso ela falou assim, eu não tenho mais saída. Eu não tenho mais saída. Já tentei de tudo. Já fiz academia, junto com dieta restritiva. Já tirei tudo da minha alimentação e não melhora. Não melhora. Ela falou assim, chegou num ponto que ela falou assim, eu não tenho mais vida, não tem mais. Não tem mais o que fazer.
Nossa, a gente ficou assim em choque, sabe? Não, foi chocante mesmo, foi chocante. Daí ela falou assim, depois desse dia que a última vez que eles foram na praia lá, que ela falou assim que ela tinha que dar um basta e descobrir o que realmente ela tinha, porque não era só a questão de ser obesa, sabe? Tinha alguma outra coisa por trás que ela não sabia. E era o lipedema. Era o lipedema. Não sabia, Cris? Ai, é. Cris, elas relatam muita dor mesmo, viu? E com o processo da desinflamação, você melhora tudo isso daí. Tudo isso daí. Vamos lá, vamos continuar aqui. Na verdade, Maria de Fátima, para identificar o lipedema, não é através de exames, viu? Não, eles usam também um protocolo que é através de rastreio de perguntas, sabe? Você responde o questionário pro seu vascular, né? Ele avalia as suas pernas para ver se tem a fibrose que eu tava falando para vocês, a questão da celulite, se é uma celulite que é persistente, que é diferente da obesidade. É através disso que eles vão te dar o respaldo. Mas daí é um vascular, né? Como eu falei para vocês, com especialização em lipedema. Com lipedema. Que daí ele faz essa avaliação na consulta. Na consulta, tá? Falam que a dor é terrível mesmo, Marli. Rita. E às vezes, assim, não é só sobre você ir no vascular, é sobre já você começar a tratar isso através da sua alimentação, desinflamando o seu corpo, entendeu? Porque só aí você já vai diminuir todos esses sinais e sintomas que você tá. Entendeu? Porque hoje, como eu falei pra vocês, como é uma doença que foi reconhecida há pouco tempo pela Organização Mundial da Saúde, em 2022, ainda os médicos têm uma resistência em falar sobre isso, sabe? Mas é por falta de conhecimento mesmo, não é porque ele é ruim, porque não tem nada disso, entendeu? É por falta de conhecimento mesmo. A gente também está se baseando em estudos que são recentes ainda, né? Pra gente tratar tudo isso e através da alimentação. É um tratamento paliativo que a gente chama, né? Que você vai tratar isso pro resto da sua vida, para você não ter a progressão da doença em si. Não piorar o seu quadro, de você ficar, por exemplo, acamada, entendeu? Para você ter noção, quem tá no nível 4, elas têm dificuldade até mesmo de ficar em pé, de levantar da cadeira, de ficar em pé, que nem a gente falava para ela, pra gente poder avaliar as pernas dela lá no nosso curso, na semana passada, a gente falava assim, olha, afasta um pouquinho as pernas pra gente poder avaliar e tal. Elas não conseguiam ter equilíbrio. Elas não conseguiam ter essa mobilidade. De levantar da cadeira, a gente tinha que ajudar. Segundo ponto, pra pisar, e assim, com os pés mais distantes, elas não conseguiam, sabia? Olha o nível. Pra quem tava classificado no nível 4, né? E reclamava muito de dor. Muito de dor. Ah lá, a Cris, que ela recebeu o diagnóstico, ela tá falando, ó, o vascular na consulta já examinou. É durante a consulta mesmo que você já pode receber esse diagnóstico. Tá certo? Deixa eu ver aqui. A Sônia colocou aqui pra mim, Débora, eu me sinto muito cansada. Então, essa questão do cansaço normalmente é porque vocês não estão ingerindo de forma correta a quantidade de energia que o seu corpo precisa. Isso, eu falo pra vocês, nossa, tem gente que come tão pouco, mas tão pouco, que eu até assusto. Daí você vai olhar pra pessoa, a pessoa vai falar com você, ela fala assim, Débora, mas eu tenho muita dificuldade de perder peso. Mas exatamente por isso, porque você não atinge aquilo que o seu corpo precisa, de energia e nutriente. E por isso você vive cansada. Tem esse fator e tem o fator sono, né?
Como que é seu sono? Você dorme bem? Você está priorizando melhorar a qualidade do seu sono? Você está fazendo a higiene do sono? Chega no final do dia, você está se alimentando, fazendo a última refeição para você realmente desinflamar o seu corpo? Você está priorizando alimentos que fazem esse processo? Que te estimulam a dormir bem à noite? Vamos começar por essa refeição, Sônia. Você está colocando, por exemplo, tubérculos, que é de fácil digestão, uma proteína de fácil digestão, seja ele frango, ovos ou peixe. E os vegetais. Tem gente que está tão inflamada, mas está tão inflamada, que até comendo salada crua se sente mal. Fica rotando, fica com o estômago alto. Para essa pessoa tem que estar consumindo vegetais cozidos, que tenham mais líquido. Um chuchu refogado, uma abobrinha refogada, uma berinjela, sabe assim? Ajuda demais nesse processo da desinflamação. E é super digestivo para o período da noite. Te ajuda a desinflamar o seu corpo. E você ter mais energia. Então vamos lá, recapitulando, Sônia. Acertar a questão da sua alimentação através de alimentos que te dê energia, que é o carboidrato com proteína. Esse é o mínimo que você tem que fazer em todas as refeições. Outra coisa, analisar a qualidade do seu sono, porque o sono, se você dorme mal, você vai se sentir cansado o resto do dia, você vai arrastar o resto do dia, né? Outro ponto, o que você tá comendo à noite? Porque isso faz toda a diferença. Eu falei pra vocês que o que abastece o nosso corpo é o alimento, né? Se a gente não come com estratégia, principalmente à noite, porque é à noite que o nosso corpo faz esse processo de limpeza, quando a gente tá dormindo. Então a gente tem que abastecer ele bem e com qualidade, entendeu? Então são os alimentos digestivos e nutritivos que vão fazer esse processo por você. E vai melhorar a qualidade do seu sono automaticamente. Olha só, esses 3 pontos você tem que fazer. E sem contar, né, que para todas as coisas eu falo para vocês, água. É inchaço, é sono, é cansaço, é querer emagrecer, tem que tomar água, não tem outra história. É isso que você tem que fazer, Sônia, para você recuperar essa sua energia de forma saudável, viu? É, Vera. Ela lá, eu como pouco e engordo muito. É, Vera, então. É isso que eu falo pra vocês. Por isso que vocês acabam procurando por alimentos mais palatáveis, por alimentos mais energéticos, através daqueles que são mais saborosos. Então, a Vera, por exemplo, que ela come pouco, possivelmente ela procura por alimentos mais assim. Ah, é mais doce, essas coisas todas. Mas por quê? Porque ela come pouco. Tem que comer mais, gente. Mas mais com qualidade, não é mais com qualquer coisa. Ah, a Débora falou que tem que comer mais. Então, eu vou comer mais pão. Eu vou comer mais bolacha. Eu vou comer mais... Não, é comer com estratégia. É fazer um pratão de comida mesmo. Para quem participa dos meus desafios, as meninas sabem que lá elas não passam fome. Porque a quantidade de comida que eu coloco, que eu calculo para elas, por estarem num nível de inflamação tão alto, que elas até assustam. Elas falam, não é possível que é tudo isso que tem que comer. Tô errada, meninas? Vocês que participaram aqui do desafio? Como é que é os pratos de vocês? Dá até pra dividir em 2 pratos, né? O tanto de comida que vocês têm pra comer. É verdade. Então, assim, Vera, tem que comer mais, mas com mais qualidade e estratégia. Senão, você não sai disso mesmo. E quanto mais você fica persistente nessa questão de comer pouco e achar que isso que vai te emagrecer, mais você ganha peso mesmo. Porque aumenta essa sua necessidade de alimentos mais prazerosos, mais energéticos através de carboidrato simples, que é doce, que é carboidrato que, por exemplo, eu vou comer macarrão, só que um macarrão que você come, 1/4 do prato não vai te sustentar, você quer comer o prato inteiro, só de macarrão.
Você quer comer um pão? Não te sustenta. Você quer comer 2 daí depois. Sabe assim? Ah, mas é só um pãozinho, é só um negocinho. Entende? Daí você vai ver a quantidade de calorias que tem e de carboidrato simples que tem. Isso que atrapalha seu processo. E na sua mentalidade você come pouco. Ou também, essa questão de comer pouco, gente, tem gente que belisca o dia inteiro, né? Tem gente que come o dia inteiro. E daí quer emagrecer como? Ah, mas eu como alimentos saudáveis. Dá uma horinha, você vai, tomou café da manhã, tá. Aí dá uma horinha, você tá com fome. Aí você vai lá, come uma fruta. Aí passa umas horinhas, você tá com fome de novo, antes do almoço. Aí você vai e fala assim, vou comer uma fruta seca. Aí vai lá, come a fruta seca. Aí vai e almoça. Aí depois do almoço, ai meu Deus do céu, não tô com fome de novo. Aí toma um iogurte. Porque são alimentos saudáveis. São alimentos saudáveis, sim, mas tem caloria. Você quer emagrecer? Você tá achando que você tá comendo pouquinho, porque você tá comendo só, parecendo, né, bichinho que come pouquinho, galinha, né, que fala assim, come um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Não, gente, engorda. Engorda. Não tá comendo em grande volume, mas tá comendo o dia inteiro. Cuidado. Tem que comer com estratégia. A Zenita tá falando assim que ela tem artrose reumática e não consegue emagrecer. O emagrecimento dela é muito lento. Então, no seu caso, Zenita, não adianta você fazer somente o déficit calórico, onde você reduz a caloria. Não adianta. Você tem que desinflamar o seu corpo. Você tem que desinflamar o seu corpo. Você está inflamada, você tem artrose. Já é uma inflamação. Então, essa questão da inflamação é fundamental. É o primeiro passo para você conseguir emagrecer. Para você acelerar o seu metabolismo, senão você não consegue mesmo. Não adianta você só reduzir a quantidade de calorias. Se você não cuidar dessa inflamação. Porque essa inflamação tem muitas toxinas paradas no seu organismo, né? Então, se você não limpa essas toxinas, os seus órgãos não funcionam adequadamente, você não consegue emagrecer. Entendeu? A Maria Aparecida está perguntando se pode comer abóbora no jantar. Deve. Maravilhoso. Maravilhoso. Qualquer que seja o tipo da abóbora que você tem aí na sua casa. Tem bastante fibra. É um carboidrato complexo que a gente chama, por ter bastante nutriente, fibra. É digestivo. Então, você pode colocar assim no período da noite. Muito bom. É verdade. Eu não dou conta da comida, né? Cláudia, nesse momento não está aberto as inscrições para o desafio. Esse desafio nosso agora do detox está acabando, na verdade, né? É a última semana. Então, assim, ainda não. Ainda não tem, nem tenho previsão para o próximo. Se é que vai ter o próximo, né? Será? Será? Ó, vocês me colocando já na parede aqui. Quero participar do desafio. Socorro, Deus. Será que vai ter outro desafio? Não sei. Não sei. Alcina, aí que tá. Se janto cedo, vou dormir tarde, tem necessidade de ceia. Então, não tem necessidade de ceia. Na verdade, você tem que colocar esse seu jantar mais tarde, né? Quanto mais vocês fracionam a alimentação de vocês, mais dificuldade vocês vão ter de emagrecer. A última refeição para quem tem que desinflamar e emagrecer é o jantar. Não tem outra história. Não adianta inventar moda. Porque eu vou tomar só um iogurte. Vou comer só uma fruta. Vou comer ovo. Tudo isso aqui. Não adianta. Você tem que fazer uma refeição completa, que nem eu falei para vocês. Completa, digestiva e nutritiva. Senão, você não vai conseguir. Não adianta. Se é uma coisa de esporádica, Alcina, hoje aconteceu de eu jantar mais cedo e dormir mais tarde, é uma coisa, tá? Isso pode acontecer. Mas agora, se é frequente isso, mais de 3 vezes na semana, mais de 2 vezes na semana, fala pra você.
Esquece. Porque daí você tá criando rotina de ceia. Daí não é interessante. O seu processo de emagrecimento e desinflamação não é interessante. Não, 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 não. A Luana tá perguntando aqui pra mim. No café da manhã, eu tô comendo 3 ovos. Será que eu tô fazendo bem? Só que é só os 3 ovos, ô Luana? Só os 3 ovos? Não, se for só os 3 ovos... Não tá saudável, né? Gente, café da manhã é uma refeição que precisa ser nutritiva. Ela precisa ser composta por outros alimentos, não só ovo, né? Pelo amor de Deus. Comenta aqui comigo, é só os 3 ovos que você consome? Luana, escreve aqui pra mim se é só os 3 ovos. Eu falo que tem que ser café da manhã de rainha. Tem que ter a proteína, tem que ter o carboidrato e tem que ter a fibra. Então, nesses ovos aí, se você é uma pessoa que come só ovo de manhã, não, vamos introduzir nutrientes. Você não quer desinflamar o corpo? Tem que colocar lá, ir mudando a questão das sementes, a questão da fruta, ir trocando sempre. Um dia come mamão, outro dia come banana, melão, melancia, nectarina, laranja. Se você gostar de fruta, trocar o tipo de carboidrato. Gosta de pão? Coloca pão. Não gosta do pão? Coloca tapioca, coloca cuscuz, coloca mandioca, coloca batata. O que você gosta? Aí, Luana, é isso mesmo, ó. Só que a banana não faz cozida. Sabe por quê? Toda fruta cozida, se você quer emagrecer, toda fruta cozida, o que acontece com ela? Ela perde muito das fibras e ela acaba liberando mais açúcar, que é a frutose. Então, ela contabiliza mais calorias. Então, coloca a fruta sem ser cozida, coloca a fruta natural. E como você coloca às vezes aipim, não, coloca sempre. Entendeu? Sempre um tipo de carboidrato para poder compor essa refeição. Capricha nas sementes aí, troca a semente. Uma semana é chia, outra semana é linhaça, outra semana é de girassol e tal. Porque isso daí vai desinflamar o seu corpo. Então, um dia é banana. Você pode consumir a banana cozida uma vez ou outra. Então, hoje é banana cozida, amanhã vai ser mamão. Depois, no outro dia, vai ser outra coisa, entendeu? Vai mudando. Sua alimentação precisa de movimentação para poder desinflamar e emagrecer. Sempre coloca uma fruta, é isso aí. Mas então, o que você precisa colocar com regularidade é o carboidrato. Se não for o aipim, outro tipo de carboidrato. Entendeu? Com frequência. Aí sim. Aí vai estar um bom café da manhã. A Zilene colocou assim: bom dia, eu não estou comendo nada no café da manhã. Hoje eu comi pão de queijo. Então, mas só o pão de queijo é um carboidrato, né? Você não quer emagrecer? Por isso que eu falo pra vocês. Depois vocês reclamam de, eu tô sem energia. Lógico, no período que você tem que ter mais energia na alimentação, que é o café da manhã, não tem. Falta. Eu vou comer um pão de queijo. Aí chega no final do dia, vocês estão que nem a capivara raivosa, querendo comer até o reboco da parede. Por quê? Porque fez pico glicêmico, comendo uma única coisa no café da manhã. Não compôs essa refeição completa. Imagina, Luana. Entende? Você pode comer o pão de queijo, mas tem que complementar. Cadê a proteína? Cadê a fibra dessa refeição? Depois, no final do dia, abre o apetite. Não tem jeito. Aí você cutuca a capivara raivosa. A Sônia. Bom dia. Às vezes eu faço flocos de aveia com maçã e 2 ovos, canela e leite. Mexo tudo e faço uma panqueca. Deixa eu ver. Então, Sônia, aqui no caso, ó, por mais que você... É isso que eu adorei sua pergunta, viu? Adorei. Porque aqui, gente, ela tá querendo saber se, na verdade, isso daqui tudo eu vou contabilizar como carboidrato, proteína e fibra. Se você for ver, na receita em si, ela colocou o carboidrato como flocos de aveia, a maçã como fonte de fibra, os 2 ovos como fonte do quê? Proteína. Você concorda? Mas é uma receita. Então, assim, o que acontece? Você mexe tudo, mistura tudo para poder virar uma panqueca. O que acontece? Perde propriedades. Então,
esse contexto, essa receita, no caso, vai contabilizar como o quê? Um carboidrato. Entendeu? Essa panqueca vai contabilizar como um carboidrato. Aí você tem que colocar, assim, mais proteína. Pode ser um pedaço de queijo, por exemplo, ali. Ou um iogurte natural, que você possa colocar. A fruta, como entra em alta temperatura, ela perde a fibra. Lembra? Perde a fibra, libera mais açúcar. Então, nesse caso, você pode colocar uma outra fruta aí dentro dessa sua refeição. Porque senão no final do dia você pode sentir fome também. Não te dá a saciedade que você precisa. Momentaneamente, sim, você pode se sentir super bem. Mas no final do dia, isso vai fazer falta de você não ter colocado a proteína junto, entendeu? E mais uma outra fonte de fibra. Muito boa pergunta. Como entrou dentro de um contexto, dentro de uma receita só, ele vai contabilizar no total como se fosse um carboidrato. Gente, até mesmo porque vocês têm que pensar assim, ó. Que nem um bolo. Eu adoro bolo, vocês sabem, né? Gosto de tomar café da manhã com bolo e tudo mais. Bolo comum, bolo de café que a gente chama, né? Bolo de laranja, bolo de maçã, bolo de chocolate, bolo de cenoura, bolo de espinafre. Nossa, faz tempo que eu tô pra fazer esse bolo de espinafre, não faço, gente. Preciso comprar o espinafre pra poder fazer, falando nisso. Aí o que acontece? Na receita do bolo tradicional, o que vai no bolo? Vai o óleo, certo? Que conta como uma gordura. Vai o ovo, que conta como uma proteína. Vai o quê? A farinha, normalmente, né? Qualquer que seja a farinha, seja de trigo normal, trigo integral, qualquer uma que seja. E que mais? E vai a fruta, vamos dizer assim. Então, se você fosse olhar, nossa, já tem todos os ingredientes. Já tem todos os macronutrientes, não tem? Só que não, dentro de um contexto, virou um carboidrato. Bolo não é considerado como um carboidrato? Então a panqueca também é considerada como um carboidrato, mesmo tendo todos os ingredientes dos macronutrientes, entendeu? Que eu falo pra vocês, tem que ter o carboidrato, tem que ter a proteína, tem que ter a fibra. Tá, tem, mas dentro de um contexto, acabou virando carboidrato, entendeu? Ah, Sônia, tá vendo? Ela tá falando aqui, ela que perguntou aqui da panqueca, ela falou assim, nossa, verdade, então vale a pena comer todo cru. É isso mesmo. Porque no meio da manhã ela já sente fome. Falei pra você, não é suficiente, porque vira um carboidrato mesmo no seu organismo, entendeu? Então você contabiliza essa panqueca como se fosse um carboidrato e agora você ingere a proteína e uma outra fibra pra você ver. Você vai acabar com essa sua fome no meio da manhã. Pode apostar. Faz o teste. Faz o teste. A Patrícia falou assim que comeu pão, ovo, café e a fatinha de melão. Sim, tá certo. É isso aí. Zete, o bolo de espinafre é quase a mesma coisa do bolo de cenoura. Só que de vez da cenoura você coloca o espinafre para bater. Se não me engano, são 2 xícaras de espinafre no lugar. Fica uma delícia. Já comeu? Nossa, fica uma delícia. Depois eu coloco pra vocês aqui nos meus stories a receita, tá bom? Eu coloco. Bolo de espinafre. Mas é bolo comum, tá? Dá pra adaptar. Dá pra adaptar. A Maria tá perguntando se pode comer cuscuz com ovo e café. Pode. Só toma cuidado na quantidade de cuscuz com a quantidade de ovos. Porque às vezes vocês colocam muito mais cuscuz do que o ovo. E tem que estar proporcional. Tá bom? Pensando no emagrecimento, claro. O cuscuz é bom, gente. O cuscuz, ele tem menos calorias e ele tem menor índice glicêmico do que, por exemplo, a tapioca. Vocês acreditam? Né? Isso quer dizer o quê? Você pode comer muito mais cuscuz
do que a própria tapioca em si, que tem menos calorias, tem mais fibra e te ajuda no processo. Então você pode comer sim. Pode ser até mais vezes, viu, Sônia? Panqueca, bolo, essas coisas, pode ser até mais de uma vez na semana, desde que tenha essa estratégia que eu falei pra você, de acompanhar esses outros alimentos, é importante, tá? Então daí você pode comer, não tem problema, isso não interfere, principalmente no café da manhã, porque no café da manhã é a refeição que eu falo que assim, tem que ser de rainha, que tem que ter tudo que você precisa, né? É o carboidrato, proteína e fibra. Então se você colocar isso no seu café da manhã, tá excelente, excelente. Você come o que você gosta, te dá prazer e ainda o que o seu corpo precisa. Olha que coisa boa. Tudo misturado ali. Tá certo? A Josiane tá perguntando se o cuscuz pode ser à noite. Pode ser à noite, não tem problema nenhum. Pode ser à noite. Daí é uma fonte de carboidrato, né? 1/4 do prato entra como cuscuz. Aí você escolhe uma proteína leve para compor essa refeição. Pode ser peixe, ovo, frango ou até mesmo carne suína, mas 2 tipos de cortes que eu indico mais, que é o lombo suíno ou então o filé mignon suíno, para colocar à noite, tá? Mais digestivo, menos gordura. E metade do prato vegetal. Aí vai estar nota 10, para você desinflamar. A Marli tá perguntando se pode misturar fruta no iogurte e semente. Iogurte natural, pode, né? Pode. Aí isso daí você pode compor tanto o seu café da manhã como o seu lanche da tarde. Tá bom? Mônica, então, ó, ela tá falando assim, olha que coisa interessante pra gente conversar. Tudo que eu como está voltando. A carne tá me fazendo muito mal, vou no banheiro automático. Bacon, carne, salsicha. Então você tá comendo muita coisa. Carne vermelha, a gente tem muita purina. Essas purinas viram toxinas no nosso organismo. Carne vermelha é bom? É bom, com certeza. Mas para você que tá acima do peso, que você quer perder peso mesmo, você tem que diminuir a quantidade de frequência. Então, assim, carne vermelha, para você que tá muito inflamada, que tá com a sua digestão completamente comprometida, Mônica, que nem você tá comentando aqui comigo no chat, você tem que consumir no máximo 2 vezes só carne vermelha na semana. E colocar essa carne vermelha no horário do almoço, para ser mais digestivo, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que diminuir na quantidade dos alimentos industrializados, né? Bacon, salsicha, linguiça, é tudo embutido. É muito sódio, muito aditivo químico. Isso vai te inflamar, vai mexer com você mesmo. Muito gorduroso, muito gorduroso. Você quer desinflamar o seu corpo, você tem que diminuir isso daí. Uma vez ou outra é uma história. Agora, você colocar isso como se fosse uma mistura, um acompanhamento ali. Ah, vou colocar no meu feijão o bacon. Vou colocar linguiça no meu feijão para poder dar gosto. Pelo amor de Deus, você tá se inflamando, mulher. E daí sua digestão tá comprometida mesmo. É comer mais alimento de verdade. Proteínas leves, não essas gorduras ruins. Proteína leve é frango, que nem eu tava falando agora. Frango, ovos, peixe. Se for parte suína, né? Lombo suíno, filé mignon suíno. Aí sim. Entendeu? Tomar bastante água, mas o bastante água mesmo. Quanto você tá pesando hoje, Mônica? Coloca aqui pra mim no chat. Vamos fazer a conta juntos aqui. Deixa eu abrir aqui meu computador pra poder ver. Abrir a calculadora aqui, peraí. Quanto você tá pesando hoje? Mônica. Tá mudando, né? Me fala quanto você tá pesando, Mônica, pra eu fazer a conta aqui pra você. Pra ver quanto de água você precisa tomar por dia. Pra desinflamar esse seu corpo e melhorar a sua digestão. O que colocar no feijão, Cláudia? Alho, cebola, pouquinho sal.
É isso que você precisa colocar no feijão. Não é para colocar bacon, calabresa, linguiça, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. 90 quilos, Mônica, deixa eu fazer a conta aqui para você. Ó, 90 quilos vezes 35, vamos descobrir quanto de água você precisa ingerir. Vamos ver se você tá tomando essa quantidade de água. Você precisa tomar 3 litros 150. Você tá tomando isso por dia? Comenta aqui. A Cláudia até deu risada, né? Do que colocar no feijão. Ai, gente, me divirto com vocês, viu? Você tá tomando isso, Mônica? Coloca aqui pra mim. 3 litros 150 por dia de água. Senão você não vai desinflamar seu corpo, amiga. Você precisa tomar isso aqui. É sério. É seríssimo. Acabei de fazer a conta aqui. Pra você. Seríssimo. A Valda Maria colocou assim, ó. No intervalo do café, entre o café e o almoço, né? Eu costumo tomar chá e muita água. Isso. Tomar chá. Chá é até no máximo, Valda, 700 ml no dia, tá? Esses chás diuréticos e termogênicos é no máximo até 4 horas da tarde, para não influenciar no seu sono de forma negativa. E a água você tem que bater a meta, de acordo com o seu peso. Que nem eu fiz a conta aqui pra Mônica, que ela falou misericórdia. Tá? Pra depois essa questão do chá te ajudar no processo. Senão não te ajuda. Te atrapalha. Pode até mesmo, dependendo da quantidade de chá que você toma, prejudicar os seus rins e o seu fígado. Elaine colocou assim, no feijão eu gosto de uma folhinha de louro. Excelente! Excelente! Excelente, pode colocar. Isso daí tá tudo certo. Tempero seco, vocês podem abusar. A questão do alho, colocar manjericão, orégano, folha de louro. Isso daí vocês podem colocar. Isso daí não tem problema não. Pimenta também, que ajuda muito na questão da saciedade. Também é interessante, pode colocar, tá? Isso. Mas não essas coisas embutidas, né? No dia a dia. A Terezinha tá perguntando aqui pra mim. Aqueles 700 ml de água, aqueles 700 ml de água em jejum, né? Que você tá falando. É fora do que a gente tem que beber como referência ao peso? É a mais. É fora. É isso mesmo. Então, é os 700 mais aquilo que você tem que tomar. Então, no caso da Mônica, por exemplo, que eu fiz a conta aqui. 3 litros 150. Ela tem que tomar pelo menos 500 ml em jejum, de uma vez só. E depois contabilizar esses 3 litros 150 que eu falei. Entendeu, Terezinha? É isso mesmo. Pra quem tá inflamado, é isso aqui, gente. É isso aqui. Depois você me conta, Mônica, se melhorou a sua digestão. Diminuindo esses alimentos embutidos, melhorando a hidratação, você vai ver. Então. E olha que eu nem pego no pé de vocês, viu? Porque nesse último curso que eu fiz de atualização, sabe o que eles falaram? Eu falei isso na terça-feira pra vocês, né? Que eu faço com 35 ml, que é o mínimo. Mas, para quem tá realmente inflamada, no nível 3 e 4, amigas, tem que ser 45 ml por quilo de peso. Então, se você for fazer a conta mesmo, dá bastante, viu? Vocês estão reclamando desses 3 litros e 150 aqui que eu fiz pra Mônica? Isso aqui é o mínimo que ela tem que tomar por estar inflamada. Quanto mais peso você tá acima, gente, mais inflamada você tá. Então, assim, mais água vai ter que tomar. Então, que nem aqui, ó, a Cíntia colocou, tô pesando 175. Então, 175 com o volume mínimo que eu coloco pra vocês, que é de 35, vamos ver quanto é que dá de água que ela precisa tomar. 6 litros. Mas daí vocês vão falar assim pra mim, Débora, como é que uma pessoa vai tomar 6 litros? Não é de um dia pro outro, né? Uma pessoa que toma, por exemplo,
1 litro, 2 litros por dia, não é do nada que ela vai tomar 6 litros. Não, é de forma gradativa. É de forma gradativa. Então, a cada semana, ela vai aumentando 500 ml. Aí, ela chega nisso aqui. Ah, mas não é muita água? Gente, ela tá pesando 175 quilos. Então, olha o nível de inflamação que ela está. Se ela não chegar próximo disso aqui, pelo menos em 5 litros, ela não vai desinflamar o corpo dela. Ela não vai desinflamar o corpo dela. E ela vai ter problemas de doenças crônicas a longo prazo. Por conta das toxinas circulantes no organismo dela. Imagina quanto de toxina tem no corpo dela acumulado. E eu falo mais, Cíntia. A partir do momento que você começar a aumentar essa hidratação sua, você vai mais vezes ao banheiro. Porque o seu corpo quer desesperadamente eliminar essas toxinas. Então, assim, as 2, 3 primeiras semanas que você começar a se hidratar mais, você já vai vendo esse processo seu acontecer. E automaticamente você já vai desinflamando só com a água. Porque você tá no nível muito alto de inflamação, Cíntia. Precisa ter uma atenção maior, viu? Precisa ter uma atenção maior. Então, foi como eu falei. Se você toma hoje 2 litros de água, vai aumentando gradativamente. Mas chega próximo disso aqui, de 6 litros. Tem que chegar próximo disso. E ao longo do... você tem muito inchaço também. Não é só gordura. Quando você tá nesse nível de peso, entendeu? Nesse nível de inflamação. Então, ao longo do tempo, você vai ver que o seu peso vai diminuindo. Daí, você vai podendo diminuir a quantidade de água também. Quando tá nesse nível de inflamação. Tá? Certo? A Madá tá perguntando aqui se ela pode consumir espinafre cru. Pode consumir espinafre cru, não tem problema. Mas ele é mais gostoso quando ele é refogado, né? Quando você dá uma esquentadinha nele, ele é mais gostoso, né? Que ele é bem forte. Então, se você vai misturar com alguma coisa, Madá, por exemplo, com uma outra folha, vou colocar um repolho, vou colocar um alface e tudo mais, eu acho que daí fica mais saboroso a questão da salada. Mas agora, se você é uma pessoa que gosta de espinafre assim, só cru mesmo, não tem nem que misturar com nada, tá tudo bem. Pode comer. Pode comer. Tá? Quanta coisa, né? Gente, eu tô adorando esse novo formato de live. Vocês estão gostando? Comenta aqui comigo. Vocês estão gostando? Se eu tô realmente ajudando vocês dessa forma? Comenta aqui comigo, que é muito importante o feedback de vocês, para que eu possa continuar aqui. Comenta aqui. Se tá sendo esclarecedor para vocês, se eu tô ajudando vocês com esse novo formato de live. Lipo em pauta. Comenta aqui comigo, que eu quero saber a sua opinião. Então, Cíntia, você tá na metade, né? Na metade da sua meta. Então, agora tem que aumentar isso daí. Você toma 3 litros, agora só falta 3 litros a mais. É difícil, eu sei que é difícil, viu? Eu sei que é difícil aumentar, mas não tem outro jeito. Quer desinflamar, precisa tomar mais água, tá? Precisa aumentar. Comenta aqui, gente. O que vocês estão achando dessa live? Desse formato de live? Vocês amaram? Que delícia. Tá gostando também, a Raimunda falou. Rosana, fico muito feliz de poder estar ajudando vocês dessa forma, viu? Marli. A Nete falou que tá amando. Que delícia, gente. Que bom. Que bom. Fico muito feliz. Que alegria. Que gostoso. Fico muito feliz mesmo. Então, olha, na semana que vem, na terça-feira, estarei aqui de volta às 7h07 esperando vocês. Com a Lipo em Pauta de novo. Tá bom? Pra poder tirar as dúvidas de vocês e tudo mais. Sônia, mas aí faz o seguinte, ela tá falando assim, olha, eu sou muito grata, é só uma pena que as perguntas não vêm logo. Só quando você vai embora, vem uma pergunta. É sempre assim, né? Ai, nossa, a Nutri desligou a live. Nossa, agora que me veio a pergunta.
agora que eu lembrei daquela dúvida. Sabe o que você faz, Sônia? Anota. Vai anotando o que você vê na internet, se você tem dúvida, se aquilo é mito, se é verdade, sabe assim? Anota, porque daí toda terça e quinta eu tô aqui. Aí você vai lá e já coloca a sua dúvida logo de cara. Você fala, lembrei, ó, tá aqui. Entendeu? Faz um caderninho com as suas dúvidas. Aí vocês chegam aqui pra mim, 7 da manhã, na terça e quinta, ó, já vou tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Dessa forma, assim, você nunca vai ficar com esse sentimento, ai meu Deus, perdi a oportunidade de tirar minha dúvida. Não, tá bom? Anota e traz. Muito obrigada pelo carinho, fiquem com Deus, tá bom? E terça-feira estarei de volta, às 7h07. Tchau, tchau!